não cessa. Enquanto a gente está usando esse corpo, enquanto nós temos essa vida aqui na Terra, nós vamos estar passando por isso. É uma batalha, o inimigo ele não para. Mas ele não para, ele não nos tragar, tirar da gente essa salvação. E quando a gente se entrega a Jesus Cristo, Ele nos ajuda através da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque é o que está na terra agora. Não se esqueça, porque o Pai, tá? O Filho, agora eles enviaram o Espírito Santo. É Ele que nos conduz nesse caminho, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz entender que pecamos, tá? O Espírito Santo vem através do nosso Espírito nos mostrar que erramos, porque nós sofremos tentações, e muitas tentações. Talvez muitos aí estão preocupados: poxa, eu sou cristão, eu tenho um posto na igreja, por que eu sofro essa tentação? Por que às vezes passa isso na minha mente? Por que às vezes eu estou até orando a Deus e vem aqueles pensamentos, eu fujo, porque eu estou conversando com Deus, desaparece. Quando eu me vejo, eu estou pensando em outras coisas, eu volto de novo, aí eu peço perdão a Deus, começo a orar de novo. Que isso, eu estou ficando louco? Não está não. Isso acontece comigo e com todos os cristãos. Sabe por quê, meu? Porque é uma batalha espiritual. E essa batalha é aqui, ó, é travada na nossa mente. E agora eu vou dizer uma coisa para você: não se preocupa com isso não, porque você tem aí sentido tentações, desejos que você sabe que não vem de Deus. Porque Satanás, ele tentou até Jesus. Ele tentou Jesus. Eu acho que ele, não sei, ele esqueceu quem é Jesus. Ele foi tentar Jesus. Eu convido vocês que abram suas Bíblias e aí vocês anotam aí, que depois vocês vão estar lendo quando acabar essa live, porque é Mateus 4. Em Mateus 4, a partir do versículo 4 até o 11, nós vamos estar vendo aqui, lendo a tentação de Jesus. Jesus sofre tentação. Se ele tentou Jesus, não vai tentar a gente. Entende, amados? Então a palavra de Deus diz assim. Então, Mateus 4, a partir do versículo 1 até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus até o deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40 dias e 40 noites. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Depois de 40 dias e 40 noites, Satanás ele vem justamente na nossa fraqueza. Jesus aqui estava fraco, estava com fome, e ele veio induzir Jesus a pecar, induzir Jesus a obedecer a ele, mandar que, já que ele tem poder, que ele é o Filho de Deus, que ele transforma aquelas pedras em pão. A importância da gente estar sempre meditando na palavra de Deus, porque nós temos que combater os ataques de Satanás, as tentações, com a palavra de Deus, porque é Deus que vai nos ajudar. Olha o que Jesus diz para ele, a partir do versículo 4. E ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás já deu uma recuada, entende? Aí então ele não para, ele vai continuar tentando, tá? Então no 5, o diabo transportou a cidade santa, tudo isso aqui Deus permitiu, e o colocou sobre o pináculo do templo, bem lá no alto, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Imagine, se eu vou pular de um prédio, porque está escrito na Bíblia que o Senhor vai enviar seus anjos para me guardar também. Mas Jesus responde para ele: também está escrito:
não tentarás o teu Deus. Tem coisa que é loucura, amado. Tem coisa que você tem que mostrar para Satanás a palavra, dizer, como é que eu vou pular daqui? Eu sou doido, eu não tenho asa. Eu estou usando um corpo humano. E com a palavra você vai destruindo as tentações. E novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você só dá alguma coisa a alguém quando você tem. Mas isso aqui, quem entregou isso aqui a Satanás, sabe quem foi? Foi Eva. Eva que depois induziu Adão. E pecaram contra o nosso Deus. Então Satanás agora passou a ter poder sobre a humanidade. E aqui ele vem querendo agora negociar com Jesus, como se fosse dele. Mas ele não sabe qual é o plano de Deus. Deus não permitiu ele saber qual é o plano dele. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você vence as tentações dentro da palavra, ele se afasta. Ele se afasta, mas é por algum tempo, porque ele fica de redor, arrumando um meio de vir de novo. E aí ele ataca agora na tua mente, no teu orgulho, né? Naquela satisfação que você olha assim. Aí quando você está empolgado, aí que ele vem. Tu tem que estar ligado nisso. Nós temos que ter esse espírito de discernimento, saber o que vem na nossa mente, se é de Deus, se não é. Ou se é da nossa mente. Aí eu convido vocês agora, olha só, Mateus 6, mais à frente um pouquinho. Mateus 6, versículo 12. Nós temos que estar sempre orando a Deus. Muitas pessoas talvez quando leem isso aqui, aí faz disso aqui uma reza e pensa, porque eles pedem ao Senhor Jesus que ensina eles a orar. Aí Jesus vem ensinando a eles que para orar, quando vocês orarem, Pai nosso que está no céu, não é verdade? Santificado seja o teu nome. E vai assim sucessivamente, quem não conhece a oração do Pai Nosso. E às vezes quando você vai conversar com Deus, às vezes quando você talvez no enterro quer fazer uma oração, não é que você não pode fazer isso, pode, mas que você tem que entender que quando Jesus ensina a orar, que ele dá essa oração do Pai Nosso, isso aqui não é para você chegar e ficar repetindo, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Tem gente que lê 3, 4 vezes, não sei para que isso. Infelizmente eu tenho que falar isso para você, porque o Espírito me dá isso. Isso aqui, o Pai Nosso, você tem que pegar cada versículo e entender o que significa cada versículo. Isso aqui é como se fosse uma receita de bolo. Há ingredientes aqui para se formar essa oração. Entende? E aqui, no versículo 12, olha o que diz aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas. No 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. E quando você diz isso no Pai Nosso, você tem que fazer uma alta análise. Você tem realmente perdoado aqueles que te ofendem de coração? O cara fala mal de você, o cara te ofende, aí na hora vem a tentação, tu sente vontade até de bater no cara, e o diabo começa a maquinar na tua mente. E se você não tiver o discernimento, se você não tiver ali uma comunhão com o Espírito Santo, você tem que dobrar teu joelho, tem que sair e falar, Deus, eu estou pensando isso, tira isso de mim, porque eu sei que não provém do Senhor. Aí sim você pode falar, eu perdoei. Mas se você não perdoar e está dizendo isso aqui para Deus, perdoa assim como eu tenho perdoado os meus devedores, aqueles que me ofendem, eu estou mentindo para Deus, cara. Se eu não perdoei, eu tenho ódio contra aquela pessoa. Que às vezes eu tenho ódio de uma pessoa que não me fez nada. Simplesmente foi uma tentação que Satanás botou, uma seta maligna,
Entende? Aí você fica com ódio da pessoa e a pessoa às vezes nem sabe. Aí depois você vai dizer para Deus, perdoa, porque assim como eu tenho perdoado. Perdoando quem? Se você está cheio de ódio dentro do coração. Eu confesso a vocês que eu já vivi isso até entender isso aqui que o Espírito Santo me mostrou. Hoje eu luto contra isso. Hoje quando eu vejo na minha mente certas coisas, eu paro, analiso, tenho que ter o discernimento e vou buscar Deus. E tira da minha mente isso, Pai, porque eu sei que é dos nossos inimigos. Nosso, porque Ele é nosso Pai. Nós somos a sua família. Então Satanás está tentando destruir a nossa família, está tentando me levar para o inferno, você. Então nós temos assim, a pessoa do Espírito Santo que está nos mostrando isso aí. Entende? Que grava isso aí. Cada versículo desse do Pai Nosso aqui diz alguma coisa. Olha o que diz o 13. E não nos induz a tentação. Em outras Bíblias talvez diz assim, e não nos deixe cair em tentação. Eu tenho que pedir a Deus, não deixa eu cair em tentação não, Pai. Quando vir essas coisas, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, me ajuda e me mostra que eu estou caindo em tentação. Aí você ora a Deus, você às vezes deseja certas coisas que não provém de Deus, e essas coisas vai destruir você, vai te afastar de Deus, vai te fazer pecar, vai fazer você ferir a Deus. Você ser tentado não é pecado, porque você vê aqui que Satanás tentou Jesus. O pastor Antônio, às vezes ele trouxe aí no estudo com a gente, conversando, e colocou muito bem para nós. O que é uma tentação? A tentação é um convite para o pecado. Tu está sendo convidado a pecar agora. Você aceita se quiser. Se você aceitar, acabou. Vai gerar a morte espiritual na tua vida. Tu vai perder a salvação porque você vai comer daquilo que Satanás te deu. E vão rir de você, os demônios, Satanás, porque você obedeceu a ele. Assim como Eva, que atendeu ao convite de Satanás para ser igual a Deus. E se deu mal. E por causa dela, é toda essa desgraça no planeta Terra. Mas Jesus veio para consertar isso, para destruir essas obras. E através do seu Espírito Santo, Ele vem nos mostrando isso. Que nós podemos vencer a tentação, porque Jesus veio da sua glória, que Ele diz, vim do Pai ao mundo, e largo o mundo e volto para o Pai, e de lá, eu e o Pai vamos enviar o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, se Ele usou um corpo e ficou entre nós aqui, com esse corpo que nós temos aqui, Ele venceu todos esses pecados, venceu Satanás, nós também vamos vencer essas tentações, nós vamos vencer esse pecado. Começa a entender aí onde estamos chegando? E diz aqui, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Existe um reino espiritual, que é o reino de Deus. E essa glória é para sempre. Nós vamos viver com o Pai. Creia nisso. É isso que nessa noite o Senhor vem falando para nós vencermos essas tentações. O nosso eu, nós temos que vencer o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Eu gosto muito de falar isso aí, porque tem pessoas às vezes que se acha que é mais. E no reino de Deus é aqui que se coloca como menos, como nada. Esse aí é o maior no reino de Deus. Porque se humilha, perdoa aqueles que ofendeu ele. Porque às vezes aquele próximo ali também te ofendeu sem ele querer. Eu vi uma frase uma vez que quando você tem ódio de uma pessoa, é interessante, eu guardo isso aí porque é importante. É como se você como se pegasse o veneno e esperasse que a pessoa morresse. Isso é o ódio. Porque quem vai morrer é você espiritualmente. E aquela pessoa nem sabe que tu está com raiva dela e tu está aí sofrendo essa tentação e recebendo isso. Então nesses 2 versículos Jesus ele vem explicando isso para nós, para você igreja, para você que às vezes vem pensamentos que você não se preocupa com isso não. Ora Deus, Senhor, tira esses pensamentos de mim, que essa batalha não está fácil. Agora vamos para o Mateus 16. Eu estive falando para vocês agora aí sobre o Satanás, ele afasta, aí daqui a pouco ele vai pegar a gente aonde? No nosso orgulho, né? Quando a gente acha que está por cima da carne seca, que a gente é o bambambam. É tremendo isso aqui. Né? Mateus 16, a partir do versículo 13. É a confissão de Pedro. Então ele diz, versículo 16, Mateus 16, versículo 13 a 19. Aí diz assim, Mateus 16, de 13 a 19. E chegando Jesus
as partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí ele perguntou: o que diz aí de mim? Né? E disseram eles: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, né, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus respondendo disse, Jesus dá um elogio a Pedro agora: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Espírito, o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, ainda agora dá uma promessa para Pedro, dá uma missão para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro ficou maravilhado, recebeu um elogio de Jesus Cristo, recebeu a missão, que a partir daí agora ia começar. Deus estava fazendo, construindo a igreja dele. Essa é a igreja, são as pessoas, não são denominações são de nome, né? Mas então ele cria ali uma igreja através de Pedro e dá essa missão a Pedro, e Pedro fica feliz e se enche de alegria, de orgulho. É onde que Satanás entra, quando a gente pensa que está por cima. Pô, Jesus me deu um maior elogio, e tem uma coisa, agora eu vou comandar, eu vou começar a igreja dele na terra quando ele subir. Ah, legal isso, está escrito aqui. Jesus elogiou ele e disse: foi o Pai que te mostrou quem eu sou, tu foi revelado por Deus, e agora eu vou te dar uma missão e tal. Aí Pedro ficou feliz, não é isso? Mas agora, em Mateus, aqui mesmo 16, a partir do versículo 20, olha só o que acontece agora. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Não fala nada que eu sou o Cristo, não. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começa a dizer aqui que ele vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro agora, tomando-o de parte, levou ele em particular, né? E disse, e começou a repreender Jesus, e dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, né? De modo nenhum te acontecerá isso. Olha só, Pedro nem se ligou por que ele estava falando isso. Deus ou não? Aí olha só o que Jesus faz. Depois desse grande elogio, dessa grande missão, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Imagina aquele discípulo ali, vendo Jesus falar isso aí. Chegar para Pedro assim, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus está sabendo que Satanás está usando Pedro para atrapalhar o plano de Deus. Ele teria que morrer. Talvez Pedro ali ficou triste. Depois de ganhar um elogio, ganhar uma grande missão, agora é repreendido por Jesus. E mais na frente, depois você vai ver que Jesus não tinha nada contra Pedro, só estava repreendendo Satanás que estava usando Pedro, porque Pedro, no seu orgulho, na sua alegria, não vigiou e, talvez na sua prepotência, tentou atrapalhar o plano de Deus, se tornou um instrumento de Satanás, porque ele vai usar. Se tu não vigiar, ele é usado. Ele usa qualquer um, pastor, bispo, usa tua mulher, usa você com tua mulher, teus filhos. Nós temos
estar atento e repreender dentro da palavra e na oração. E depois, Jesus leva Pedro e outros e vão para o monte da transfiguração. Ali mostra que ele revela um segredo para Pedro. Aí Pedro já talvez se sente, poxa, Deus está revelando isso, aí não ficou com raiva de mim. Aí Pedro vai cair em si, que ele deu mole, que ele permitiu que Satanás usasse ele. Porque você não pode de maneira nenhuma atrapalhar o plano de Deus. Não tem como. E Jesus, tendo essa visão espiritual, já falou direto para Satanás: afasta de mim. Porque ele sabia que Satanás estava ali na mente de Pedro. Entendes? Tremendo isso, né, amados? É tremendo. Convido vocês que abram agora a Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 1 e 2. Aí diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, está falando aqui para nós cristãos, encaminhai o tal com o espírito de quê? Mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Nós temos que ter paciência com quem que nos ofende, porque ele não tem culpa. Muitas das vezes ele te ofende porque ele foi usado, Satanás, para te ofender. E se você não vigiar, tu vai também ofender ele. Daqui a pouco é uma contenda. E nós temos que ter esse discernimento, ter paciência com ele, esperar, acalmar os ânimos e falar de Jesus para ele, acalmar. Esse é o nosso papel. Assim nós vamos destruir os ataques de Satanás na mente dos dois. No 2, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo, nós estamos cumprindo ela, para que nós possamos obter essa salvação. Não tem muita coisa para a gente fazer para ser salvo, basta a gente crer em Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, viver ela. É isso que é importante. Mas às vezes outras pessoas dizem assim: mas é difícil. Como é difícil a gente ser santo, porque Deus fala: sejais santo assim como eu sou. Santo significa separado. Nós somos santos que estamos separados do mundo. Nós escolhemos não pecar, nós escolhemos servir a Deus, nós escolhemos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu convido vocês que ouçam a voz do Espírito Santo. A vida é feita de escolha. Se você escolher errado, vai perder você e tua família. Mas se você escolher certo, escolher a Deus, acabou, meu amigo. Vai ser salvo você e a tua casa, toda você e tua família. Porque você é um exemplo. O exemplo arrasta pessoas. Olha só, que coisa linda. Você pensa que eu gostava muito de tomar vinho, gosto de beber vinho, cerveja, fumar, já fumei muito. Mas eu decidi, eu escolhi não fazer mais isso, porque desagrada a Deus, prejudica a minha saúde. Vou matar esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque nós fomos feitos para ser habitado o Espírito Santo em nós. E se eu destruo esse através da bebida, através do cigarro, através de qualquer coisa, eu vou destruir o templo do Espírito Santo. Eu estou pecando. Acabou a salvação para mim. Entende? Então eu tenho que obedecer. Eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi trabalhar para Deus. Todos os dias eu peço: Senhor, me ensina a ganhar almas. Senhor, me ensina a pregar a tua palavra. Eu não tenho muito estudo, Senhor, mas se o Senhor me der a palavra, as pessoas vão olhar, vão entender. Eu tenho essa sede que arde aqui de buscar almas, de transmitir a palavra de Deus para cada um. Entende?